Dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula. Nessa aula, nós iremos trabalhar a disciplina de gêneros textuais, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre gêneros. Tivemos já essa semana a nossa aula de gramática. Já tivemos nossa aula de produção, né, de português. Não, como eu estava falando, pessoal, tivemos nossa aula de produção, de gramática, tá? E para finalizar com chave de ouro, nessa semana teremos a nossa última aula, que é a aula de gêneros, tá bom? Então, pessoal, gêneros textuais, como vocês sabem, a gente já estudou, são vários os gêneros aí. Antes de entrarmos no nosso período de recesso, nós estudamos o gênero reportagem, tá? Fizemos aí também uma comparação entre os gêneros de reportagem e entrevista, tá bom? Que tem as suas similaridades, né? Podemos dizer assim, eles são similares em alguns aspectos, mas em outros não, tá? Eles possuem as características padrões, tá bom? Mas, mesmo assim, não muda o fato de eles serem gêneros distintos. Tá bom, pessoal? Então, vamos iniciar agora um novo gênero, tá? O gênero textual, vamos falar agora sobre a entrevista e o artigo de opinião, tá bom? A entrevista e o artigo de opinião, que são dois gêneros textuais muito conhecidos, tá bom? Especialmente em questões de debates, beleza? Esse artigo de opinião, ele envolve questões pessoais, tá? Como a gente já pode ver. Por ser um artigo de opinião, ele possui características pessoais, tá? Do autor, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou colocar aqui o nosso cabeçalho para que a gente possa dar início à nossa aula. Eu vou explicar mais um pouquinho para vocês sobre esse gênero textual e a gente vai realizar uma atividade aqui, a leitura do texto primeiro e em seguida uma atividade, tá bom? Pronto, pessoal. Vou pedir que vocês abram seus livros na página 60. Página 60, livro de gêneros textuais, tá bom? Vamos iniciar aqui. Pronto. Entrevista e artigo de opinião. Página 60, livro de gêneros textuais. O livro fino, tá, pessoal? O livro fino, beleza? Pronto. Página 60. Aqui na página 60, como vocês podem ver, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto. Aqui na página 60, nós temos uma entrevista, tá? Cujo título é Descendentes precisam saber que a história da África é tão bonita quanto a da Grécia. O subtítulo aí, né? Quando começou a se interessar pela história da África, o poeta, diplomata e historiador Alberto da Costa e Silva ouviu: por que você,
diplomata, um homem tão letrado, não vai estudar a Grécia? Justamente porque todo mundo estava na Grécia, explica, ele resolveu estudar a África. Hoje é o principal africanólogo brasileiro, autor de clássicos como A Enxada e a Lança, A África antes dos portugueses e A Manilha e o Libano, A África e a Escravidão, de 1500 a 1700. E prepara um novo livro para completar sua trilogia sobre história africana. Formado em 57 pelo Instituto Rio Branco, Costa e Silva serviu em vários países e foi embaixador na Nigéria. É membro da Academia Brasileira de Letras, autor e organizador de mais de 30 livros. Por sua obra, recebeu em 2014 o prêmio Camões, o mais prestigiado da língua portuguesa. BBC Brasil. Como o Brasil aprendeu a história da África? Alberto da Costa Silva, a história da África durante muito tempo foi uma espécie de capítulo antropologia e etnografia do continente africano. Eram livros que árabes e europeus escreveram sobre suas viagens. Como eu estava dizendo aqui para vocês, a história da África durante muito tempo foi uma espécie de capítulo de antropologia e etnografia do continente africano. Eram livros que árabes e europeus escreveram sobre suas viagens. Data do fim da Segunda Guerra Mundial, a consolidação da história da África como disciplina paga, semelhante à história da Idade Média europeia ou à história da China. Entre 45 e 60, seu estudo começa a ganhar grandes voos, tanto na África quanto na Europa. Sobretudo Inglaterra e França. Curiosamente, o Brasil esteve ausente disso. Os historiadores brasileiros sempre viam a história das relações Brasil-África, com a África figurando como fornecedora de mão de obra escrava para o Brasil, como se o africano que era trazido à força nascesse do navio negreiro. BBC Brasil. O senhor poderia citar alguns exemplos? Costa e Silva responde. Os primeiros fornos de mineração de ferro em Minas Gerais eram africanos. Fizemos uma história de escravidão que foi violentíssima, atroz, das mais violentas das Américas, uma grande ignomínia e motivo de reembolso. Pode descer. Começamos agora a ter a noção do que devemos ao escravo como criador e civilizador do Brasil. Quando o ouro é descoberto em Minas Gerais, o governador de Minas escreve uma carta pedindo que mandassem negros da costa da mina, na África, porque esses negros têm muita sorte, descobrem ouro com facilidade. Os negros da costa da mina não tinham propriamente sorte, eles sabiam, tinham uma tradição milenar de exploração de ouro, tanto do ouro de Beteia, dos rios, quanto da escavação de minas e corredores subterrâneos. Boa parte da ourivesaria brasileira tem raízes africanas. Temos de estudar o continente africano não como um capítulo à parte, porque a história da África está incorporada à história do mundo. Porque... só um minuto, tá, pessoal? Obrigado. A história do mundo, porque ela foi parte e é parte da história do mundo. Que a história do negro no Brasil não seja isolada, como se o negro tivesse sido marginal. O negro foi essencial na formação do Brasil. O BBC Brasil diz: qual a importância de um personagem como Zumbi? Costa e Silva responde: havia um suplemento juvenil do jornal à noite sobre grandes nomes da história. E eu me lembro perfeitamente de um caderno sobre Zumbi. Zumbi está aliado de tal maneira à ideia de liberdade que é difícil escrever sobre ele sem ser apaixonado. Zumbi não é o nome, é o título da etnia Andu. Significa rei, chefe. Palmares era como um estado africano recriado no Brasil. Na África, era muito comum isso. Em torno de um núcleo de poder forte se aglomeravam vários povos e formavam um novo povo.
Isso é uma hipótese. Pronto, aí aqui ele continua a entrevista. Mais um ali. Pronto. Essa parte aqui a gente deixa para ler depois, tá bom? Pronto. Pessoal, aqui a gente tem um trecho de uma entrevista, tá? Da BBC Brasil, junto com Costa e Silva. Por ser uma entrevista e um artigo de opinião, a gente percebe que existem traços de respostas pessoais, tá bom? Como a gente percebe aí, essas respostas que a gente viu no autor, do artista, elas estão baseadas aí na opinião do artista, por isso que é entrevista e artigo de opinião, tá bom? A entrevista em si, ela pode ser baseada em uma fonte. Nesse caso aí, por ser um artigo de opinião, a fonte é o próprio autor, que no caso aí é Costa e Silva, tá bom? Que foi esse grande explorador da África, da história africana, tá bom? Beleza, vamos continuar aqui. Temos aqui o glossário, né? Antropologia é a ciência que se dedica ao estudo da espécie humana em sua totalidade, tendo em conta sua origem, desenvolvimento físico, social, cultural, comportamento, psicologia, particularidades raciais, hábitos, costumes, conhecimentos, etc. Etnografia, parte da antropologia que se dedica ao estudo das múltiplas etnias, das suas implicações antropológicas e sociais. Ignomínia, desonra extrema, infâmia pública. Muito bom. Pronto. Realizamos a leitura do texto, tá? Vocês vão completar aqui, por nosso tempo que a gente tem, eu não vou completar essa parte aqui, vocês completam aí, tá bom? E temos uma atividade. Essa atividade, ela é baseada no texto, tá bom? É uma atividade baseada no texto. Portanto, vocês vão realizar a leitura novamente, vão reler o texto, tá? Esse artigo de opinião. Vamos responder a essa atividade aqui em conjunto. E depois eu vou explicar para vocês, na nossa próxima aula, algumas das características desse gênero textual. Nessa aula, o intuito aqui é que vocês apenas se familiarizem com o gênero textual, tá? Que vocês tenham familiaridade com ele. Por quê? Por ser um gênero textual que trata aí de artigo de opinião, a gente vai ter que ler vários e vários artigos e pontos sobre artistas, tá bom? Então, é um artigo de opinião, é uma reportagem, uma entrevista e possui todas essas características que a gente vai estudar futuramente. Mas antes eu preciso que vocês façam a leitura do texto, respondam às atividades e a gente vai realizar aqui uma aula falando sobre as características que precisam ter nesse gênero textual, tá bom? Vamos lá para a atividade, cadê? Pronto, temos aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Temos 6 quesitos aí de interpretação textual, tá? Até então, a gente não vai tratar das características do gênero, não. A gente vai tratar apenas da interpretação textual, tá bom? Por isso é necessário que vocês façam a leitura do texto, tá bom? Façam a leitura desse texto e tentem responder a atividade. A gente vai responder uma questão por vez, começando por essa aqui, a primeira, mais ou menos 1 minuto para vocês pesquisarem aí, reler o texto e tentar realizar a atividade de interpretação. E depois, claro, eu vou responder aqui com vocês. Bom, eu vou realizar aqui a correção junto a vocês, beleza? Mas para cada questão aqui, vocês vão ter 1 minuto para responder. Beleza? Primeira questão aqui, cadê? Opa. Primeira questão aqui. Durante muito tempo, estudar a história da África era algo muito remoto, principalmente pelas fontes históricas e pelas situações de conflito que várias regiões passaram. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, o continente começava a ganhar visibilidade histórica, principalmente da Inglaterra e França. O Brasil, por um bom tempo no século XX, se ausentou sobre os estudos africanos. O que se pode supor disso?